Para sua inclusão, aqui as perguntas realmente importam. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, no mínimo, intrigante. Como é possível treinar o cérebro para mandar bem numa prova, mesmo sem ter aprendido o conteúdo de verdade, sabe? Vamos entender a ciência por trás disso. Essa é a grande pergunta, né? A resposta, olha, é mais complexa do que parece. Ela revela muito sobre como o nosso cérebro se adapta para ser mais eficiente, mesmo que isso signifique, às vezes, ser um pouco mais superficial. Para desvendar esse mistério, nosso papo vai seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de cérebro no piloto automático. Depois, vamos ver os mecanismos que fazem isso acontecer, dar uma olhada em exemplos práticos, analisar o preço que se paga por essa automação e, por fim, fechar com a grande questão: o que vale mais, educação ou desempenho? Então vamos lá, vamos começar definindo do que a gente está falando exatamente. Isso aqui não é mágica, não. É um processo de treinamento cerebral bem específico. A chave para entender tudo isso é o que a gente pode chamar de automatização do processamento de provas. Pensa assim, o objetivo principal muda completamente. A meta não é mais entender a fundo, mas sim ter a melhor performance possível na avaliação. É uma troca de prioridades, bem clara. E como isso funciona na prática? Bom, o cérebro é treinado para identificar gatilhos. Sabe, palavra-chave, o jeitão da pergunta, padrões. E aí ele aplica respostas que já foram memorizadas, quase num reflexo, sem precisar pensar no princípio por trás da coisa toda. Certo, mas como é que o cérebro aprende a fazer isso? A neuropsicologia explica. Existem 4 mecanismos principais que tornam essa mecanização possível. Vamos ver como isso se constrói passo a passo. Essa mecanização toda se apoia em 4 pilares. Primeiro, a memória procedimental, que transforma o saber em fazer. Depois, o condicionamento, que treina a gente por recompensa. Aí vem a tendência natural do cérebro de querer economizar energia. E por último, a poderosa, mas nem sempre profunda, aprendizagem por exposição massiva. Vamos explorar cada um desses pontos. O primeiro pilar é a memória procedimental. É exatamente a mesma que a gente usa para andar de bicicleta ou para digitar no teclado sem olhar. Com treino, muito treino, resolver uma questão vira uma habilidade quase motora, um ato automático, e não mais um exercício de raciocínio. Em segundo lugar, o condicionamento operante. Pensa nos simulados. Eles funcionam como um sistema de recompensa. Acertou? Ótimo, o cérebro reforça aquele caminho. Errou? Corrige. Esse ciclo treina o cérebro para ser cada vez mais rápido e preciso, deixando a reflexão mais profunda de lado. O terceiro pilar é a busca do cérebro pela eficiência. Nosso cérebro, por natureza, quer economizar energia, e as respostas automáticas gastam muito menos recurso mental do que uma análise crítica detalhada. É por isso que, depois de muito treino, parece que as respostas simplesmente saem, sem esforço. Por fim, a exposição massiva. Fazer centenas, talvez milhares de exercícios e provas antigas cria uma familiaridade gigantesca com os padrões. Isso leva a um fenômeno que a gente chama de aprendizagem superficial. A pessoa fica craque em reconhecer a resposta certa, mas não necessariamente em entender por que ela é a certa. Beleza, a teoria é bem clara. Mas como é que essas técnicas aparecem no nosso dia a dia de estudos? Vamos ver uns exemplos bem concretos agora? E aqui a gente vê a teoria na prática. Táticas como caçar palavras-chave, o famoso decoreba, ou usar flashcards para as respostas super rápidas, todas elas exploram aqueles 4 pilares que a gente discutiu. Elas treinam o cérebro para reconhecer e responder, fortalecendo a memória procedimental e o condicionamento. Ok, esse método pode até funcionar e gerar notas altas. Mas, a que custo? O que se perde no meio do caminho quando se escolhe essa automação do aprendizado? Essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, a aprendizagem superficial, que é baseada em reconhecer padrões e memorizar. Do outro, a aprendizagem significativa, que foca em entender os conceitos e saber aplicar os princípios. A primeira é rígida, focada no resultado. A segunda é flexível e busca compreensão de verdade. Essa citação aqui captura o dilema central. O processo favorece a automação do comportamento, mas prejudica a compreensão conceitual. A troca é bem clara. A gente ganha em velocidade e eficiência na prova, mas perde em profundidade de conhecimento. É fundamental ter consciência disso. E tudo isso leva a gente para uma discussão maior que vai além do estudo individual e chega no sistema educacional como um todo. Afinal, o que a gente está priorizando? O debate, no fundo, se resume a isso.
De um lado, a pressão por resultados imediatos, por notas altas em testes padronizados. Do outro, o objetivo de longo prazo, que é desenvolver o pensamento crítico, a habilidade de resolver problemas novos, a criatividade. E isso tem um impacto físico no cérebro. O treino mecânico fortalece as vias neurais da automação, da resposta rápida. Por outro lado, as áreas do cérebro que são responsáveis pelo raciocínio complexo, pela análise crítica e pela criatividade acabam sendo menos usadas e, portanto, menos desenvolvidas. E assim a gente chega à conclusão da nossa análise. Sim, é totalmente possível treinar o cérebro para passar em provas de forma automática. Só que essa eficiência toda vem com uma limitação bem séria na capacidade de um aprendizado que seja genuíno e profundo. E a gente termina com essa reflexão no ar. O que buscamos de verdade quando educamos e quando aprendemos? A eficiência para passar num teste ou a compreensão que prepara para a vida? A resposta para essa pergunta define não só o nosso jeito de estudar, mas o tipo de mente que a gente está construindo. Tarso Inclusão, aqui as perguntas realmente importam.